Há alguns dias eu trouxe aqui para vocês um resumão do direito contratual europeu, ou seja, o direito contratual previsto na legislação da União Europeia, regulamentos, diretivas e até mesmo tratados sobre o funcionamento da União Europeia. E naquela ocasião eu disse que, muito em breve, eu voltaria para falarmos sobre o direito contratual nos países da União Europeia. Vocês se recordam que lá naquele dispositivo do regulamento sobre a lei aplicável aos contratos, o regulamento Roma, né, o primeiro item tratado naquele post, naquela informação, falava-se lá sobre a lei aplicável aos contratos e dizia-se que a lei aplicável aos contratos, via de regra, será aquela que as partes elegerem, que será a lei aplicável ao contrato. Portanto, o princípio da autonomia da vontade na lei aplicável aos contratos. Por esse motivo é que na Europa é comum você encontrar uma cláusula, um item do contrato, onde se diz qual é a lei aplicável, mesmo que os elementos do contrato, os eventuais elementos de conexão, estejam todos reunidos num país. Ainda assim é comum você encontrar uma menção acerca da lei aplicável, a lei de qual país será aplicável. Então eu venho cumprir a minha promessa feita naquela ocasião e vamos falar hoje então, muito rapidamente, muito brevemente, eu vou trazer para vocês a menção aos dispositivos que na legislação nacional de alguns países europeus, dispositivos que inauguram a matéria dos contratos nas suas respectivas legislações. Você está pronto? Você está pronta? Vamos começar? Vamos lá então. Vamos começar, claro, por Portugal. Não poderíamos começar por outro país. Portugal inicia a matéria dos contratos, então, lá no artigo 405. 405 do Código Civil. Então, é o Código Civil português, e nós vamos observar que, na maioria dos casos, é o Código Civil que trata do direito das obrigações e dos contratos de uma forma geral. É o 405, então, que fala aqui sobre a fixação livre do conteúdo dos contratos, o princípio da liberdade contratual, aqui no artigo 405 do Código Civil português. E vale a pena vocês lerem também o 406, que eu não coloco aqui, né, por falta de espaço, mas o artigo 406 vai falar sobre o pacta sunt servanda, na visão portuguesa. Então, inaugura a matéria o 405 do Código Civil português. Seguindo à frente, vamos para um outro país, vamos falar da Itália. A Itália, nós teremos lá no artigo 1321 do Código Civil também, Código Civil italiano, traz aqui um conceito de contrato, que seria o acordo de duas ou mais partes para estabelecer, regular ou rescindir uma relação jurídico-patrimonial entre elas. Essa é uma tradução livre, evidentemente, e fica a sugestão para que vocês leiam também o artigo seguinte e o artigo 1325 do Código Civil italiano, que traz os requisitos do contrato. O 1325 tem 4 itens. Leia o 1325 do Código Civil italiano. Vamos agora à Espanha. A Espanha, também na Espanha, é o Código Civil espanhol que vai inaugurar a matéria das obrigações do contrato. Portanto, artigo 1254 do Código Civil espanhol. Um contrato existe quando uma ou mais pessoas concordam em se vincular com respeito a uma ou mais pessoas para dar algo ou prestar algum serviço. Essa é a definição aqui do 1254. E fica a sugestão de leitura do 1255, que vai trazer aquela condição geral, né, de não violação à lei, à moral e à ordem pública. Depois de passearmos pela Espanha, vamos para a França, vamos para o Código Civil francês, o Código Napoleônico. O que dirá o Código francês sobre os contratos? Está lá no artigo 1101. O contrato é um acordo de vontades entre duas ou mais pessoas destinado a criar, modificar, transmitir ou extinguir obrigações. Um conceito bem geral e um conceito bem
doutrinário, né? E aí vocês veem a influência do direito civil francês no nosso ensino jurídico. Sugestão de seguir até o 1102, que dirá que todos são livres para contratar ou não contratar, escolher o seu co-contratante ou determinar o conteúdo e a forma do contrato dentro dos limites fixados por lei, e a liberdade contratual não permite a derrogação das regras que afetam a ordem pública. Esta é uma regra que você vai encontrar em geral na legislação dos países europeus. Passamos pela França, vamos para onde agora? Vamos tomar um chopp, quem sabe vamos para a Alemanha. Vamos para a Alemanha, então, lá no nosso glorioso BGB, o Código Civil Alemão, e no seu artigo 311, ou seção 311, né, se formos levar ao pé da letra, que é a seção 311 do Código Civil Alemão, dirá que, a fim de criar uma obrigação por negócio jurídico e alterar o conteúdo de uma obrigação, é necessário um contrato entre as partes, a menos que de outra forma esteja previsto em lei. Esta é a previsão do Código Alemão, e você pode continuar a leitura nos artigos seguintes para desvendar um pouco mais do direito contratual alemão. Dito isto, vamos então para a Suíça, para apimentar aqui um pouco o nosso estudo. A Suíça, que não faz parte da União Europeia, mas é um país europeu, e 3 pontinhos, reticências, né? Não faz parte da União Europeia, mas reticências, fica aqui o mistério, né? A provocação ao estudo. Vamos à Suíça? Vamos lá ao Código Civil da Suíça, sim, mas o Código Civil da Suíça tem um código interno, ele tem um Código das Obrigações, que faz parte do Código Civil suíço, mas é numerado autonomamente. Temos um Código das Obrigações dentro do Código Civil suíço. E diz o artigo 1º deste dispositivo, ou melhor, deste código, que a conclusão de um contrato requer uma expressão mútua de manifestação de vontade pelas partes. A expressão da vontade, portanto, né? E a expressão dessa intenção pode ser implícita ou expressa ou implícita. Artigo 1º do Código das Obrigações da Suíça. Veja, a minha intenção aqui foi apenas dar a vocês uma noção inaugural, né? Trazer os dispositivos que inauguram esta matéria na legislação destes países. Claro, evidentemente que não seria possível aqui para nós esmiuçarmos o direito contratual nos países europeus, mas penso eu que saber onde se encontra esta matéria nas legislações nacionais poderá lhe ajudar muito quando você estiver diante de um contrato que envolva elementos de conexão na Europa, e, sobretudo, um contrato que esteja sob o manto aí do regulamento Roma, o regulamento da lei aplicável aos contratos, o regulamento europeu sobre a lei aplicável aos contratos. Meus caros, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenha sido útil. Até o próximo vídeo.